Pessoal, resolução de questões aí da semana 1, dia 4, parte 2, relativas a provimento. Primeira questão é a 16. Flávia, analista do TRE, acumula listamento o cargo de analista, então acumula com o cargo de professora da rede pública de ensino de Goiânia. Então veja que nós temos um cargo da União, mais um cargo do Estado. Cargo efetivo da União, cargo efetivo do Estado. Pode acumular? Pode. Por sua competência, foi convidada a ocupar um cargo comissionado no governo estadual de Goiás. Então, mais um cargo comissionado no governo estadual. Governo estadual. Nessa situação, nesse caso, para ocupar o cargo em comissão, Flávia deve afastar-se dos dois cargos efetivos. Isso aqui é a regra. Certo? Quando que há exceção? Quando tenho compatibilidade com local e horário. Então aqui com local, nesse caso aqui, não teria sentido. Porque aqui é estadual, não tem como você estar no estado e estar na União no mesmo tempo. E aqui poderia ocorrer então a acumulação aí dos cargos, perfeito? Então veja, mas nota que situação interessante, né? Que é o que? A 8.112 afasta a possibilidade de você acumular o cargo da União com dois cargos do Estado. Só que agora está regulando algo que só é do Estado agora, uma lei estadual do regime jurídico único do Estado, quem vai verificar com essa situação aqui que agora já passou da esfera de competência da 8.112, percebe? Então agora estamos perante um regime único, jurídico único do governo estadual de Goiás. Lá provavelmente vai estar igual a lei 8.112. Mas aqui ele fala sobre os servidores civis da União. Então vamos levar a regra para a União. O artigo 120 diz que o servidor vinculado ao regime desta lei quer acumular licitamente dois cargos efetivos, que é o caso em tela, quando estiver investido em um cargo de provimento em comissão, que é o caso em tela, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles. Então, nesse caso não ia ter compatibilidade com o do TRE, eu teria que abrir mão para ficar com os dois cargos, porque não teria, como eu falei, sentido estar no mesmo local, sendo União e Estado. Então, a regra não precisaria, se me afastar aí dos dois casos, dos dois cargos, desde que fosse compatível horário e local aí dos dois cargos estaduais. Questão 17. Quando eu colocar aqui tomar nota, é algo a mais que eu estou trazendo aí que não foi contemplado na teoria para não ficar muito extenso, ok? Ana está de licença por afastamento de seu marido. Júlio está de férias. Ambos são servidores do TRE e foram nomeados para ocupar cargos na administração pública federal. Nessa situação, as posses dos dois servidores em novos cargos devem ocorrer no prazo de 30 dias contados aí a partir da publicação dos respectivos atos de provimento dos cargos. O que ele está me dizendo aqui? Ana e Júlio foram aí, estão sendo nomeados. Então foram nomeados. Olha aqui, ó, foram nomeados, certo? Então, na situação dos dois agora, eles têm quanto tempo? Nessa situação, as posses dos dois servidores em novos cargos devem ocorrer no prazo de 30 dias, a contados da publicação dos respectivos atos de provimento. Então o que o examinador quis aqui? Ele quis trazer duas exceções e ele acabou errando. A primeira exceção, ele errou o tiro. Primeiro vamos falar da regra aqui. Aqui a regra é o que ele
ele achou que você ia chegar só na regra. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato do provimento. Então, o ato de provimento que for nomeado, de mais 30 dias aí, ele estaria sendo, deveria ocupar então aí o tomar posse, tá? Só que aqui não é a regra, é a exceção, porque um está de licença e o outro está de férias. Então vai enquadrar ele no parágrafo 2º do mesmo artigo, que vai dizer que, em se tratando de licença prevista aqui no inciso 1, 3 e 5, só que aqui no caso de Ana, ó, Ana é nesse caso aqui, ó, ele errou o tiro. Examinador, ele errou o tiro. Ou era este, ou era este, ó. 1, aí pula por 3 e não pega o 2. Então Ana deve tomar posse em 30 dias? Resposta sim. Agora, a invalida a questão, que é o Júlio. O Júlio está de férias, então ele foi nomeado estando de férias. Então, nesse caso aqui, eu tenho as minhas férias de 30 dias, 0 a 30. Se eu estou de férias, em qualquer momento que eu for nomeado aqui, ele vai dizer o quê? Que vai contar a partir da interrupção daqui para cá 30 dias. Ou seja, se eu fui nomeado, por exemplo, aqui nos 15 dias, esse exemplo aqui fosse aqui a minha nomeação, a nomeação de Júlio, então ia demorar quanto tempo para ele tomar posse? 45 dias. Perfeito? Porque vai ser no momento que encerrar a licença dele aqui, as férias. Aqui, ó, volta aqui. Oh, meu Deus, agora me perdi todo aqui. Aqui. Ó, o prazo será contado do término do impedimento. Então, no caso das férias, o término do impedimento seria bem aqui, certo? Então, daqui para cá 30 dias. Então, do ato da nomeação até, no nosso exemplo aqui, até a posse, deram quantos dias? 45 dias. Então, não vai ser, então deve ocorrer no prazo de 30 dias. Então, não necessariamente. Questão 18. Ali, se aprovar no concurso público para o cargo de técnico administrativo de um TRE, precisa acompanhar a cirurgia de um ente familiar que ocorrerá no mesmo dia em que foi marcada a sua posse. Nessa situação, ali se poderá nomear uma procuração específica, alguém que a represente no ato da posse. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo assim, olha, teve uma situação que você não pode tomar posse, foi nomeada e no dia da tua posse você não está podendo ir para tomar posse. Posso ter alguém me representando? Posso. Qual é a situação, qual é a condição? Que tenha uma procuração específica. Então, aí no artigo 13º, parágrafo 3º, continuando esse artigo que a gente estava vendo agora, a posse poderá ocorrer, então, ou poderá dar-se mediante procuração. Essa procuração deve ser uma procuração específica. O que significa procuração específica? Significa que ela serve exclusivamente aí para a posse do cargo aí que ela foi nomeada. Perfeito? Questão 19. Questão 19 eu coloquei aqui que é uma questão capciosa. Por quê? Ele vai falar um texto e vai trazer uma palavrinha que é a recondução, para perguntar se tudo isso aqui que nós estamos falando é referente à condução. Vamos lá? Em razão de reforma administrativa realizada no âmbito do Poder Judiciário, cargos ocupados de alguns servidores estáveis determinados TRE foram extintos e os seus servidores foram colocados em disponibilidade. Nessa situação, o retorno dos servidores à atividade pública poderá dar-se por meio de recondução, caso em que eles passarão a ocupar cargos com atribuições e vencimentos compatíveis com os anteriormente ocupados. Então ele está me perguntando assim, olha, você está em disponibilidade,
servidor está em disponibilidade aqui. Então agora ele vai ocupar um cargo compatível com o cargo que ele ocupava. O nome disso é o que? Recondução? Ou o nome disso é aproveitamento? O nome disso é aproveitamento. Ok? Então, o nome disso não é o que? Recondução. Exemplo de recondução, quando o servidor público, quando é estável, quando ele está num outro cargo em estágio probatório, ele reprova nesse estágio probatório, ele é reconduzido ao cargo de origem. Quase que não sai o cargo de origem, meu Deus. Então veja, nomeação, provimento originário. Aproveitamento, que é o caso em questão, disponibilidade. Veja que aqui ó, nós temos nomeação, promoção e aproveitamento. Nós temos o tal do, aqui ó, NAP, mais 1, 2, 3, 4 R's. 4 R's, ok? NAP 4 R's. O que eu quero chamar a atenção para você? Que não temos aqui, ó, não temos o que? Reaproveitamento. Isso daqui não existe. Então, pode cair em prova reaproveitamento? Pode, não existe. Existe aproveitamento, existe readaptação, certo? Então, por que é readaptação? Porque primeiro teve a primeira adaptação, que foi no caso do estágio probatório, e agora sofreu o servidor uma limitação. Então ele vai ter que se adaptar novamente a um novo cargo. Então ele vai ser readaptado, ok? Então chama atenção para você para isso. Nos outros casos, reintegração, falou em reintegração, eu falo de demissão, voltou, reintegrou. Recondução, cargo anteriormente ocupado, foi o caso em tela aí que nós trouxemos como exemplo do servidor estável que foi inabilitado no estágio probatório, perfeito? E por fim, reversão do aposentado. Então, não era o que? O caso de recondução, e sim caso de o que? Aproveitamento. Questão 20. Promoção e readaptação são formas de provimento de cargo público. Esqueminha aqui, ó. Coloca aqui terceiro sargento, segundo sargento. Aqui temos o servidor está aqui, vai vir para cá, vai ocupar. Ocupou, preencheu, o nome disso é o que? Provimento. Readaptação, então o cara está aqui como agente de polícia num cargo aqui. Agora ele vai ter que sair desse cargo e ir para um próximo cargo, um cargo administrativo. Vai ocorrer o que? Ocupou, provimento. Veja que aqui ocorreu uma vacância, e aqui também ocorre uma vacância. Vacância e provimento simultâneos, ok? Correto. Questão 21, a Maria, servidora pública estável, integrante de comissão de licitação de determinado órgão do Poder Executivo Federal, recebeu diretamente no exercício do cargo vantagem econômica indevida para favorecer ou para que favorecesse a empresa em um procedimento licitatório. Após o curso regular do processo administrativo disciplinar, confirmada a responsabilidade de Maria, a prática delituosa foi aplicada a pena de demissão. Perfeito? Caso a penalidade seja posteriormente invalidada por sentença judicial, Maria deverá ser reintegrada ao cargo anteriormente ocupado. O termo correto é reintegrado, certo? Reintegrou, demitiu, reintegrou, certo? Demitiu, invalidou, reintegrou. Demitiu, validou, reintegrou, ok? Então, correto. Questão 22. Considere que determinado servidor público tenha sido investido em novo cargo
compatível com as suas limitações decorrentes de acidente de trânsito. Nessa situação, é correto afirmar que o referido servidor está em provimento originário. O único provimento originário é o provimento de nomeação. Os demais são todos provimentos derivados. Então, nesse caso aí, o servidor vai ser readaptado, perfeito? Então, não é o caso de nomeação aí, não é o caso então de provimento originário. Questão 23. Considere que João, de 70 anos de idade, servidor público federal aposentado por invalidez, tenha solicitado a reversão de sua aposentadoria. Nessa situação, mesmo que a junta médica oficial tenha concluído que o referido servidor não apresenta qualquer condição incapacitante para o exercício profissional, a administração deverá indeferir a solicitação de João. Qual é o peguinho aqui? O João, ele foi para uma junta oficial porque ele tinha sido aposentado por invalidez e solicitou a reversão dele. A junta verifica que não apresenta mais condição incapacitante. Em tese, ele deveria ser o que? Revertida a situação dele. Mas por que não foi revertida? Por causa dessa informação aqui, ó. 70 anos. Caso de 70 anos é o que? Aposentadoria. Chamado de quê? Compulsória. O vulga aposentadoria expulsória, certo? Então, nesse caso, ele não poderia realmente voltar porque a idade dele não permitiria mais, ok? Lembrando que para os agentes políticos, certo? Para os agentes políticos aumentou para quanto? Para os membros de poderes aí e tal, aumentou para quanto? 75. Agente administrativo continua 70. Questão 24, Joana. Então, ela é uma servidora da Universidade de Brasília, tenha recebido uma documentação para a instrução do processo administrativo de posse de um servidor estrangeiro em um cargo público da universidade. Pode? Pode. Nessa situação, Joana deve desconsiderar a apresentação pelo professor do documento comprobatório de nacionalidade brasileira? Lógico, porque ele é o que? Um estrangeiro, devendo dar prosseguimento ao referido processo. Aqui o examinador queria perguntar assim, ó, olha, pode um estrangeiro numa universidade federal ele ser professor? Resposta está na lei. Olha só, são requisitos básicos para investidura em cargo público. Aí fala lá, etc e tal, e aqui embaixo vai falar as universidades e instituições de ensino e pesquisas tecnológicas federais. Então, instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, que é o caso em tela, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimento dessa lei. Então, no caso dessa universidade que era a UNB, está correto então a situação de Joana. Questão 25, toma nota aí então. Além dos requisitos básicos previstos no artigo na Lei 8.112, as atribuições de determinados cargos públicos podem exigir que outros requisitos sejam instituídos por lei para que ocorra a investidura do cargo. Perfeito? Então veja, são requisitos básicos da investidura do cargo público, nacionalidade brasileira, gozo de direitos políticos, quitação de obrigações dos serviços, obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigida para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Aqui embaixo, atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Qual um outro requisito? Por exemplo, para a carreira policial vai ter o que? Pesquisa da vida pregressa, ou seja, vai verificar, vai fazer uma pesquisa de tudo que você já fez e tudo que você já não fez aí na tua vida, ok? Então é outra atribuição que pode justificar a exigência aí de outro requisito.
Questão 26. Se um cidadão regularmente aprovado em concurso público ocupar determinado cargo público, para ocupar determinado cargo público, na inspeção médica obrigatória prévia à posse, for considerado inapto, prévia à posse, uma informação importante, para o exercício desse cargo, então, atendidos os requisitos legais, esse cidadão deverá ser readaptado em cargo diverso? Resposta: não. Por quê? Para ocupar cargo diverso, somente que servidor, certo? Nesse caso aí, o que? Foi prévia à posse, ele sequer é servidor, então foi considerado inapto. Um abraço para ele. Então está errado. Então a posse só pode ocorrer então aí o cara empossado, aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. E a readaptação, que era o caso proposto, ó, é a investidura do servidor. Perceba que não é necessariamente o servidor ser estável, perfeito? Então nesse caso é o que? Readaptação do servidor. Então o servidor ele não quis aquela situação, mas já foi acometido de uma doença, então é independente, ou uma limitação. Então independente se ele for ou não estável, ele vai ser readaptado aí com atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação sofrida em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Questão 27. As formas de provimento de cargo público incluem ascensão incondicional, transferência incondicional. Questão 28. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Correto? Correto, só chama a atenção aqui que o servidor tem que ser estável. Então você passou para um concurso aí da PRF, depois passou para a Câmara Legislativa do DF. Começou a trabalhar na Câmara Legislativa do DF e no meio do estágio probatório você já era estável na PRF. Não, eu quero voltar para a PRF. Então você tem a condição, isso chama-se recondução, ok? Independente seja em outra esfera, ok? Isso é o posicionamento do STF. Então, nos casos de recondução, tem o caso quando é reintegração do ocupante do cargo. Então, se o cargo está ocupado, quem está no cargo tem a reintegração. Reintegração, o cara que está ocupado, ele vai para o ser estável, vai para o cargo de origem. Não tem aí direito à indenização, inclusive. E no caso da inabilitação de estágio probatório, certo? Caso de inabilitação no estágio probatório, também tem a recondução para o cargo de origem. Questão 29, para não deixar aí de trazer uma questãozinha aí palhaçada, então tá aí uma delas. Primeira, mas essa questão aqui não é que ela esteja errada, no caso. Eu estou colocando ela como palhaçada, coloquei como tome nota, porque não estava previsto no decreto que caiu nessa prova aqui, ok? E ele cobrou aí um assunto que não estava previsto em tese no edital. Ele vai falar assim: a requisição do servidor público federal. Não, vamos ler aqui primeiro. Fundamental importância. Não tem nada a ver. Não vai adiantar. A requisição de servidor público federal é caracterizada por ato irrecusável que implica a transferência do servidor em exercício. Cara, olha por que eu coloquei uma questão palhaçada. Primeiro, vamos fazer a distinção entre cessão e requisição. Cessão, você está no MPU, certo? Passou no MPU. E aí eu tenho um cargo lá no ministério onde eu estou hoje. E aí eu falo, pô, vamos ocupar um cargo lá comigo? Você vai falar, não gostei, quanto é? Ah, vai ganhar 4.000 a mais, legal. Então eu vou fazer um documento solicitando a sua cessão. Então a cessão é uma terminologia que é utilizada para
esta situação em tela, que é o que? Eu solicitar, entre aspas, o empréstimo seu para o seu órgão, o órgão de origem do servidor. Então a cessão ela é o que? Discricionária, então ela pode ser o que? Recusada. Agora, em contraponto, a requisição ela tem a mesma finalidade, mas a requisição ela é irrecusável, perfeito? Mas não são todos os órgãos que tem aí essa requisição. Quem tem? Presidência da República, o Ministério da Defesa, a CGU, a Defensoria Pública da União. Então são alguns órgãos, certo? Ou por eles não terem servidores de carreira, ou não estão com uma carreira estruturada, perfeito? Normalmente nesses casos, e também quando o caso que o próprio legislador entende que é uma organização estratégica para o governo, então caso ele precise de um servidor, ele vai ter esse dispositivo que é a requisição. Mas aqui ele vai dizer assim: a requisição de um servidor público federal é caracterizada por ser ato irrecusável, perfeito, que implica a transferência do servidor em exercício. Transferência do servidor em exercício. Então veja só, ó, requisição, aqui o artigo do decreto 4050 de 2001. É o ato irrecusável que implica a transferência do exercício do servidor, certo? Transferência do exercício do servidor significa dizer que estou transferindo o trabalho do servidor, onde ele trabalha, o exercício, o laboral, a área que está relacionado com o seu trabalho. Então a transferência do seu trabalho do órgão sem alteração no órgão de origem, sem prejuízo na remuneração ou salário, inclusive encargos, abonos pecuniários, e continua com os benefícios. Então o que ele está dizendo é um ato irrecusável, implica a transferência do exercício do servidor. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês, não sei se você está pegando o que eu quero que você entenda, é a transferência do exercício do servidor, não transferência do servidor. Olha aqui, transferência do servidor em exercício dá a entender que estou transferindo o servidor para uma outra carreira, que é algo que foi declarado que inconstitucional. Então o examinador ele trouxe ele não foi criterioso aí na terminologia, ele usou as palavras de forma invertida, de modo a trazer um outro sentido, e o outro sentido que trouxe está falando que é uma transferência de um servidor para um outro órgão. Então transferência do servidor em exercício. O servidor em exercício, que significa o servidor que está ativo, vai ser transferido para um outro órgão. Resposta: não é a requisição isso aí é a transferência que foi declarada inconstitucional, perfeito? Então é essa atenção que eu queria que você tivesse. Vandeira, não entendi porcaria nenhuma nessa questão. Tá, então continua com a palhaçada aqui, porque o decreto 4050 não estava na prova, beleza? Questão 30. A promoção representa o deslocamento do servidor de uma classe inferior para outra classe superior dentro da mesma carreira, ok? Ok. Razão porque não pode ser considerada forma de provimento. É uma forma de provimento? É uma forma de provimento, então está errado. Então, questão está errada. Última questão. Terminamos então. Um abraço e fiquem com